O nosso vídeo hoje vai apresentar dois tipos de artigos científicos, os artigos originais e os artigos de revisão. Então eu vou explicar para vocês por meio de dois exemplos de cada. Eu acho que vocês vendo aqui os exemplos, eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem aqui a diferença entre esses dois tipos de artigo científico. Então, antes de começar a analisar aqui os artigos, é importante que vocês saibam que a estrutura tanto do artigo original como do artigo de revisão, ela é praticamente a mesma, né? Então, estou querendo dizer o que com isso? Que aqueles elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, eles são os mesmos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, no início, eu tenho o título, tenho os autores, vou ter o resumo, certo? Aí tem o resumo aqui em português, inglês e espanhol, porque aqui é o critério da revista. Depois eu venho com meus elementos textuais, né? Então, os elementos textuais, eu tenho introdução, revisão de literatura, eu vou ter o método, eu vou ter aqui a parte de resultados e discussão, vou ter as considerações finais, certo? Do trabalho também vai aparecer aqui nos elementos textuais. E como elemento pós-textual nos artigos, a gente tem a lista de referências. Então, você comparando os dois tipos, você vai ver essa mesma estrutura. E aí, então, qual é a diferença entre o artigo original e o artigo de revisão? Veja bem, vamos começar pelos artigos originais. Então, o que são esses artigos originais? São aqueles que relatam resultados de uma pesquisa pela primeira vez. Então, quer dizer que você não está analisando pesquisas, os seus resultados não são de pesquisas que já foram feitas, não. Você está indo realmente coletar aqueles dados. Então, você está indo para uma empresa fazer uma entrevista com alguém, você está coletando dados com estudantes, você está fazendo entrevista com uma família, você está fazendo um grupo focal com mulheres. Então, você está indo coletar esses dados. Esses dados, da forma como ele vai ser apresentado aqui nesse artigo e a forma como ele foi coletado, que ele foi analisado, as perguntas que foram feitas para aquele grupo, ela é original. Então, ninguém fez ainda aquilo ali, até porque se você pega um grupo de estudantes, os mesmos estudantes, e aplica as mesmas perguntas que outra pessoa já fez, esse trabalho ele não tem sentido, uma vez que ele já foi feito. Então, quando você pega outras pessoas. Então, eu pego outros alunos, faço perguntas àqueles alunos, então eu estou coletando aqueles dados. Então, isso é um trabalho, um artigo considerado original. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. O título do trabalho é o seguinte: Constituição e Prática de Professores Inovadores, um estudo de caso. Tá aqui os autores, e aí eles colocam que o objetivo do trabalho, aqui no resumo, é compreender processos de inovação educativa já consolidados em práticas docentes. E aí, o que é que esse artigo faz? Ele analisa as vivências de um grupo de professores considerados inovadores. Então, veja que eles foram coletar esses dados junto a esses professores. Coletaram-se narrativas de 6 sujeitos que atuam ou que realizaram formação continuada numa escola em Bogotá, na Colômbia. Então, isso é um artigo original. Um artigo que você coleta os dados e você analisa esses dados. E aí, quando a gente vem aqui um pouco mais na frente nesse artigo, você vai ver que os dados, eles apresentam os dados deles. E aí, que dados são esses? No caso, veja que ele fez entrevista, isso tinha no resumo. Então, ele coloca trechos da entrevista aqui. Tá aqui do professor 1, trechos do professor 2, de acordo com o que ele vem escrevendo. Então, isso aqui é um artigo original. Ele foi lá, junto com os professores, e fez essa coleta para poder escrever o trabalho dele. Quando a gente vê esse segundo exemplo aqui, então eu tenho, tá aqui o trabalho desses autores, e aí o assunto tá aqui, né, o título do trabalho: Bullying e Violência Social, Vivência de Adolescentes Obesos. Então, quando você já chega aqui no resumo, você vai ver que ele coloca o seguinte: participaram do estudo 21 adolescentes obesos. Então, eles foram coletar esses dados junto a esses adolescentes obesos, certo? E aí, quando eu analiso aqui, por exemplo, aqui no método, né? Então, ele vai estar apresentando aqui o método, aí ele diz: participaram do estudo 21 adolescentes obesos em tratamento no ambulatório de sobrepeso tal e obesidade de um hospital de alta complexidade na região central da região sul. Então, pronto, eles foram atrás desses
adolescentes para fazer o trabalho deles. Então, eles coletaram esses dados. Então, isso é um trabalho original. Então, como instrumento de pesquisa foram utilizados o questionário, e aí ele coloca, respondido pelos adolescentes para a identificação de bullying. Fizeram entrevista semi-estruturada com esses adolescentes, observação participante e anotações em diário de campo, né? Então, veja que o artigo original é isso. Você está indo coletar esses dados, você não está fazendo, copiando resultados de outros trabalhos. Os resultados do artigo, eles são resultados que você coletou. Né? Então, isso é o artigo original. E aí, o que seria o artigo de revisão? Então, veja bem, no artigo de revisão, o que é que a gente quer com o artigo de revisão? A gente vai resumir, analisar e discutir informações já publicadas anteriormente, que é o que a gente chama de dados secundários. Então, eu não vou a ações fazer entrevista com ninguém. Não, eu vou examinar vários estudos já feitos anteriormente. Então, não vou coletar dados junto a essas pessoas, não. Eu vou escrever o que outros já encontraram. E aí, eles podem ser, por exemplo, revisões narrativas e sistemáticas. O que seria essa revisão narrativa? Tá aqui um exemplo. A revisão narrativa, ela apresenta um relato da literatura na visão geral. Então, o método de busca e seleção dos estudos, eles não são padronizados e explicitados. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que um trabalho de revisão de literatura, quando ele se encaixa, né, como uma revisão narrativa, você não tem a obrigação de descrever como foi que você encontrou aqueles artigos. Então, aqui é como se eu colocasse ali no Google Acadêmico, tá certo? E o que aparecesse, eu escrevesse meu trabalho. Então, aqui eles estão dizendo que elaboraram a partir de 73 trabalhos científicos. Pronto, eles pesquisaram na internet e encontraram esse número X aqui de trabalho, ou selecionaram esse número X aqui e escreveram sobre isso. Então, na revisão narrativa, você não tem aquele critério de escolha desses trabalhos. É assim, o que apareceu, certo? Eu vou e escrevo. Então, se a gente for analisar aqui, por exemplo, aqui no método, você vai ver que ele colocou o seguinte, que não utilizou critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise da literatura, no qual, para a elaboração, inicialmente foi realizado um mapeamento do material, resultou num total de 73, incluindo artigo, resumo, livro, tese, dissertação disponível na internet, que abordasse esse tema aqui. Pronto. Então, veja que é uma coisa bem livre, esse trabalho de revisão narrativa. Ele não tem muito critério, certo? No método, você não tem muito critério. O que você encontrou, você selecionou aqueles trabalhos, aquela quantidade X de trabalho, e aí você vai escrever o seu artigo com base nesses trabalhos que você encontrou. Quando você vem para o trabalho de revisão, que também é um trabalho de revisão, que é um tipo de revisão sistemática, aí você vai ver que é uma diferença. Você vai ver que ele é também um artigo de revisão, mas ele é diferente. Por quê? Na revisão sistemática, ela tem o trabalho, ele tem um foco mais direcionado, certo? Então, os documentos citados, eles foram selecionados segundo critérios específicos. Por exemplo, eles vão definir aqui o banco de dados da pesquisa, onde foi que eles encontraram. Vai buscar artigos que satisfaçam vários critérios pré-definidos, como, por exemplo, algumas palavras-chave, período de publicação. Então, ele tem mais um rigor metodológico, a gente pode dizer isso. Que a revisão sistemática, ela tem um rigor maior metodológico, mas não deixa de ser um trabalho de revisão por conta disso, não. Então, quando eu venho aqui, mostrar aqui para vocês esse artigo, fatores associados à utilização de serviços de saúde por homens idosos, uma revisão sistemática da literatura, se você vier analisar aqui o método, você vai ver o seguinte. A revisão foi realizada de acordo com as diretrizes dos principais itens, que é Prisma, né? E a de meta-análise dos estudos falou tal. Como critério de inclusão estão? Então, eles definem o que o artigo precisa ter para entrar aqui nesse grupo de artigos analisados. Como critério de exclusão, aí ele vai e coloca também quais são os critérios de exclusão. Quando é que um artigo, eu não quero que um artigo participe. A busca bibliográfica foi guiada pelos descritores, então você tem que colocar quais foram as palavras-chave que você utilizou para encontrar esses artigos. Veja que quando eu mostrei o exemplo passado da revisão narrativa, não tinha isso aqui não. Então isso aqui já é tem um rigor metodológico maior. Mas veja que ele está pesquisando simplesmente em artigos já publicados. Ele não foi atrás de coletar dados com pessoas, com empresa, com nada disso.
né? Então ele está selecionando os artigos aqui. Para a pesquisa foram utilizados 4 bases de dados. Aí ele vai e coloca PubMed, Scopus, Web of Science. E aí ele vai colocando quais foram as bases que eles pesquisaram e como eles pesquisaram. A combinação aqui que eles fizeram dos termos para encontrar os artigos. E aí eles vão dizer depois quantos artigos ficaram, certo? Da seleção, quantos artigos foram analisados aqui. Então, pessoal, é isso. Olha, houve divergência de 13 artigos, vai colocando, né? Quantos artigos ficaram no final para eles analisarem. E aí, por que alguns não ficaram? Certo? Então tem que explicar, tem que ter esse rigor aqui metodológico, mas veja que não deixa de ser, apesar dele ter o maior rigor, ele não deixa de ser um artigo de revisão. Ele continua sendo um artigo de revisão, por quê? Porque ele está analisando trabalhos que já foram publicados anteriormente. Ele não está fazendo coleta de dados primária. Ele está trabalhando com dados secundários, que são coisas já publicadas. Então, essas são as diferenças entre o artigo original e o artigo de revisão. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.